6 anos após um filme em que entraram em marés tão estranhas que quando acaba ficamos com aquela sensação de o que raio se passou aqui, uma das sagas mais conhecidas e adoradas do mundo tenta recuperar o prestígio dos primeiros filmes e fazer desaparecer as más recordações dos dois últimos, que não satisfizeram a maior parte do público. Is that really necessary? Para isso, eles avançam alguns anos na história, mas trazem-nos ainda cenas já clássicas de Piratas das Caraíbas. Estejam então prontos para ver o vosso anti-herói favorito no estado do costume, fortemente embriagado, em proezas e situações hilarantemente ridículas e irreais, onde desafia todas as leis do universo que conhecemos e que assim acaba por, sem querer, arranjar solução para tudo. Pirate's life. Uma tripulação pobre e esfomeada que só quer umas moedinhas ou uma garrafinha de rum. Cenas de enforcamento com um momento heroico. O barco mais rápido do mundo, que depois é apanhado por qualquer um facilmente. Piadas machistas alusivas à época em que se passa o filme, em que as mulheres não podiam ser inteligentes, fazer nada diferente, nem ter interesses próprios, que eram logo consideradas bruxas e doentes. A malta na altura realmente não regulava bem, porra. Piadas secas, piadas sexuais e mais tipos de piadas que se consigam lembrar. Entrem mais uma vez a bordo do barco de piratas mais mítico do cinema e preparem-se para nadar o mais rápido que conseguirem, pois não vão nadar sozinhos. Sim, porque para não variar, um novo filme Piratas das Caraíbas exige uma nova tripulação amaldiçoada. Tripulação esta que é comandada por Capitán Salazar, um ex-oficial da Marinha Espanhola e antigo inimigo de Jack, e já agora um vilão muito bom, que tinha como objetivo erradicar todos os piratas do mundo como vingança ao que aconteceu ao seu pai. Mas o pardal ferrou-lhe o bico. Após caírem numa armadilha de Jack e acabarem por se afundar numa zona amaldiçoada, tudo fica amaldiçoado. Tudo. Pássaros amaldiçoados, tubarões amaldiçoados, barco amaldiçoado, homens amaldiçoados, provavelmente até os mosquitos ficaram amaldiçoados. E só uma parte aqui, esta parte foi super bem desenvolvida, pois do que percebi, e caso não tenham reparado, eles têm um aspecto com que ficaram quando morreram. Se queimaram na cara ao morrer, agora não têm um bocado da cara, se lhes saltou uma perna, agora não têm perna, e visto que o Salazar morreu no mar com os cabelos a flutuar, é por isso que ele tem aqueles cabelos mágicos flutuantes, e é por isso também que alguns já nem têm cor praticamente, e achei isso genial. Continuando. Mas Salazar não tem tudo o que é preciso para se vingar de Jack, pois não pode pisar terra, que é original também para a saga. Para alterar isso, tudo o que tem de acontecer é o Jack dar a bússola a outra pessoa? Bem, esta bússola, para o que inicialmente era um objeto avariado sem grande valor, aparentemente está cada vez mais importante. Pergunto-me se será que já tinham isto tudo escrito ou lembraram-se assim de repente só para este filme. Para além de Salazar e da sua tripulação, são-nos também introduzidas mais novas personagens, como o novo Will Turner, que só quer libertar o seu pai, a nova Elizabeth Swann, que só quer estudar e descobrir quem é o seu pai, enquanto desvenda os mistérios do mar, a bruxa Mona Lisa, e mais umas dezenas de ingleses que vão andar atrás da malta o filme todo. Que inovação! E depois de medalhões mágicos, corações trancados num cofre e cálice da juventude eterna, desta vez, o artefacto mágico que todos de repente se lembram de querer é o tridente Poseidon, cujo poder é quebrar todas as maldições existentes no mar. Um bocadinho exagerado, não? Só um bocadinho? E já agora, porque é que não foram buscar mais cedo? Ah pois, se calhar assim tinham-se ficado só por um filme. Esqueçam lá. Mas para tornar tudo pior, só há uma maneira de encontrar este artefacto. Para o fazer, é preciso decifrar o mapa que nenhum homem consegue ler. Que nem era preciso nada de elaborado, pois os homens deste filme são burros todos os dias. Oh, pirates, they're stupid. Durante a busca pelo tridente surge então o amor, e ficamos também a saber um pouco mais sobre os personagens que já amamos, como o Capitão Barbossa, que de um momento para o outro ganha um novo interesse interno da vida que supostamente já tinha desde sempre, e que com isso tentaram dar um momento emocional ao filme, que muita gente detestou, principalmente por causa da forma como acaba. Não se estava nada a prever a certo ponto que isto ia acabar assim, pois não? Eu ou sou vidente ou não sei. Depois de encontrar o tridente e percebido o que tinham de fazer com ele, as maldições são quebradas e Will Turner Jr. consegue finalmente libertar o seu pai, encontrando-se com ele num momento emocional onde do nada aparece também Elizabeth Swann. Como é que ela adivinhou? Será que lhe disseram? Mas se disseram, porque é que ela não estava lá desde o início? Ah, disse para fazer surpresa. Bom, o que interessava era ter um momento emocionante e romântico, já sabem como é. Tudo isto e um pouco mais, num filme que apesar de ser bastante engraçado e divertido de se ver, acaba por se tornar um pouco um déjà vu de tudo o que já aconteceu e foi mostrado nos outros. E ainda por cima, estraga um momento que poderia gerar uma grande batalha. E por além disto, nem meter o holandês voador a enfrentar a tripulação do Salazar. Isso teria sido lindo, tipo,
luta de amaldiçoados e imortais e não sei o quê. Estes gajos não percebem nada disto. Com a participação de o Eterno Bêbado, o capitão que tem medo da própria tripulação e nem consegue proteger o seu filho. Esta parte foi muito parva. Carlito Pirata, que passa a vida a cuspir na cara dos outros. I spit in the face of pirates. Nunca viu tornozelos. A diferentona. Tripulação vira casacas. Piratas zombies, mais uma vez. Tens de comprar uma escova de dentes, amiga. Halloween Jaws. Moisés divide as águas mais uma vez. Barco com Milão. Uma das bandas sonoras mais gloriosas de sempre. E cenas pós-créditos. Isso quer dizer que vai haver outro filme? Provavelmente, né? Por favor, só não estraguem isto tudo com uma história ainda com menos sentido do que as que já foram mostradas e muito menos tentem avançar sem o Jack. Não é que não pudesse resultar, mas ninguém o ia querer ver. Mas com estas novas personagens é o que está a entender que talvez queiram fazer. Oh bem, é sorrir e rezar, malta. Sorrir e rezar. The Walking Dead Pirates. A vingança do pirata zombie cuspidor. Jack Sparrow. Find me the Sparrow.